Bom, antes de tudo, eu queria fazer uma observação a respeito de memória oral, porque a minha memória hoje, ela passou por um processo de 40 anos de filtros, não só de filtros, mas de acréscimos. Então, o que eu narro hoje não é necessariamente o que ocorreu, mas aquilo que esses 40 anos foram acrescentando e tirando da minha narrativa. Então, o que eu poderia dizer 20 anos atrás é diferente do que eu posso dizer hoje. Gostaria muito de ter nas mãos as fotos da época, os textos da época, porque isso é registro imutável. A memória ela vai se alterando de acordo com o tempo. Tive e tenho várias experiências nisso, quando dois testemunhas oculares da história narram histórias completamente diferentes. Uma versão, outra versão, outra versão, e aí a gente vai para o documento que talvez seja o mais garantido. O que eu tenho de lembrança é mais sentimentos. Medo. Sair de uma cidade pequena, vir para uma cidade grande. Não ter a menor noção de como esta cidade funcionava. Como é que eu andava nessa cidade. Devo dizer para vocês que a primeira aula, eu cheguei, começando às 8, cheguei às 11 da manhã. Eu não tinha a menor noção, né, de como eu me locomovia nessa cidade. Eu estava na casa de um parente além da Penha. E no primeiro dia eu cheguei às 11 da manhã. Tá? E o segundo dia eu achei que eu devia levantar às 3 da madrugada para chegar aqui às 8. Tá? Então, antes dessa constatação, um medo, você chegar na cidade, numa universidade que tinha e tem um prestígio, e você vir de uma cidade pequena, de uma escola bastante frágil, mas não tão frágil quanto hoje, você ver ao vivo pessoas que você havia lido. Eram experiências que me davam efetivamente mais insegurança do que segurança. E, além disso, encontrei como colegas pessoas que já tinham, vamos dizer, uma bagagem intelectual muito maior que a minha, o que me colocava assim efetivamente como alguém que teria que trabalhar muito para conseguir ultrapassar as minhas próprias barreiras. Tinha ainda um terceiro elemento, que era o quadro político da época, que era exatamente 1968, e que era muito interessante, mas perfeitamente apavorante. Tá? 68 ainda não tanto, porque era o período ainda que nós tínhamos assembleias e assembleias. Tivemos que um mês de aula e o resto foi assembleia e ocupar espaços da própria universidade. Então, era emocionante, mas também você tinha bem à sua vista todas as possibilidades de você ter como companheiro aquilo que a gente entendia como um governo autoritário e que a qualquer momento poderia baixar a sua espada. E agora o terror mesmo, o medo constante foi em 1969, aí sim. Né? E foi depois do AI-5-12 que me levou a conhecer as grades pela primeira vez e última na vida, né?
o que é uma experiência bastante forte, né? Você sentir assim aquela porta de ferro fazendo aquele barulho e a chave girando, e você fala, estou preso. E agora? Então, para quem havia chegado há pouco tempo de uma cidade muito pequena, muito pacífica, muito tranquila, você viver essa experiência foi muito forte. E tudo isso era assim, a emoção e o medo e a emoção. O que eu me lembro muito é esse sentimento de insegurança, de medo, não ter a quem recorrer, cada um por si, talvez Deus contra todos, como diz aí essa frase conhecida, e não ter como olhar para trás e procurar todas as possibilidades do que estaria à frente. A escola que eu havia feito anteriormente era frágil e que eu cheguei aqui numa situação em que eu tinha, além da sigla USP, que é uma coisa assim, que já era espantosa para nós, né? Eu fui um dos primeiros da minha cidade a entrar na Universidade de São Paulo, né? Então, além disso, eu comecei a ver pessoas que eu lia, tá? Tipo Antônio Cândido, por exemplo. E você chegava perto, conversava, ele te respondia simpaticamente, e aí você se achava assim, mas eu estou conversando com Antônio Cândido, que eu conhecia, né? E outras pessoas. 68 foi um ano muito rico, a ECA naquela época, algo que deve ser sempre frisado, tá? É uma diferença enorme. Todos os intelectuais que chegavam nesta cidade de projeção vinham para a ECA conversar com os alunos, com os professores. Isso nós fomos perdendo no caminho. Hoje vem grandes artistas, grandes intelectuais, mas nem ao lado passa. Eu não sei por que ocorreu isto. Mas naquela época, assim, vários nomes que eu conhecia, né, e que muitos fugiram da memória, talvez se eu recorrer à correspondência. Tá? Eu tenho uma correspondência vastíssima dessa época. Tá? E outras pessoas que receberam as minhas cartas, em que eu narrava todas essas histórias, vamos dizer que está no plano do maravilhoso. Eu vi fulano de tal, eu cheguei perto, eu cumprimentei fulano de tal. E eram grandes nomes na época, para nós, do teatro, cinema. Você sentar ao lado do Glauber Rocha, eu, um aluno do primeiro ano aqui, o Glauber já era um mito na época. Tá? O Glauber Rocha se dirigia a você e conversar com você. Tá? Eu, de repente, entrando no toalete, o Rossellini saindo do toalete, quase que eu trombo com o Rossellini no toalete do B9. Tá? Então, como é que eu poderia dizer assim? Hoje eu trombei com o Rossellini no banheiro da ECA. Sabe? É que ele estava aí, na ECA, ele estava aqui na ECA com um evento promovido por nós. Né? E hoje já isso é muito raro, esses grandes nomes não visitam mais a ECA. Né? É assim, nós sentíamos, mesmo com vamos dizer, esse choque de mundos, era claro para todos nós que a ECA era diferente não só para o resto do mundo, mas para o resto da USP. Tá? A ECA, ela nasceu assim, com muitas discussões, foi muito controvertida. Nós tivemos aí uma visão um tanto quanto esquisita das esquerdas na época em relação à ECA, porque supunha-se que nós, a instituição ECA,
Nós existíamos como o braço da direita para a área de comunicação. Tá? Até hoje isso está na cabeça de muita gente. Tá? Nasceu na época do reitor Dami Silva, que foi o pai do AI-5, tá? Que era ministro da Justiça na época, e a leitura foi nítida. A ECA nasceu para, vamos dizer, subsidiar a direita. Tá? E a gente sentia isso, a ECA, como uma escolinha, a gente usava o termo alienado na época. A ECA era uma instituição alienada. O que era, vamos dizer, politizada era a FEFELESH, era a geologia, tá? Que na época se chamava geologia, acho que mudou o nome, e lá sim era, vamos dizer, uma unidade que se discutia política, os alunos eram politizados, e nós não. Inclusive umas coisas esquisitíssimas que nós tínhamos aqui, que não conjuminava com o espírito, principalmente, das tradições acadêmicas que você via com clareza. Não estou falando no Largo São Francisco, estou falando aqui na FEFELESH. Tá? Toda aquela tradição da produção científica, nós não tínhamos esse espírito. Tá? Então, eu pelo menos me sentia assim, algo diferenciado. Eu não era tão assim USP quanto a FEFELESH. Tá? Mas era um prazer também da diferença. Tá? E também nós éramos assim um grande laboratório. Era um grande laboratório. Por exemplo, criar uma disciplina aqui, para você ter ideia, como era o desespero de acertar erros, enfim. Ultrapassar os problemas do novo. Criar uma disciplina chamada Pesquisa de Opinião Pública. Chega o professor lá, começa a falar em estatística. Curva de Gauss, não sei o quê, todo mundo assim, né? Aí o professor constata que ninguém sabia estatística. E ele veio aqui para dar opinião pública, provavelmente até ele era um estatístico. Como é que ele vai dar opinião pública sem ter essas ferramentas básicas? Aí chegam à conclusão que precisava dar uma disciplina chamada estatística. E vamos nós todos aprender estatística. Uns com teatro, né, na época, outros jornalismo, o que nós vamos fazer com estatística? Mas enfim, tem um professor de estatística, vamos aprender estatística. Aí chega um grande luminário em estatística para ensinar estatística para nós. A primeira operação matemática que ele coloca, que é absolutamente necessária para a estatística, ele constata, horrorizado, que nós não sabíamos matemática. Aí para tudo, cria-se uma disciplina chamada matemática. Então foi você veja, da opinião pública que poderia ser fundamental para nós tivemos que cair da matemática, né? E para mim foi um horror, porque eu queria fazer arquitetura e só não fiz porque precisava de matemática. E eu tenho que, depois que enfrentar a matemática na ECA, eu falei, ai Deus do céu. Assim, passei porque também, sabe, não tinham, acho que até compreendiam que nós não iríamos mesmo nos dedicar à matemática, né? Então foi um começo assim de tenta isso, tenta aquilo, tenta alguma coisa tem que dar certo. E os alunos mordiam um freio, nós éramos um pouco mais, vamos dizer, agressivos e rebeldes do que são os nossos. Hoje os nossos alunos são boníssimos, perto do que nós fomos. Nós conseguimos expulsar professores daqui assim com assim, uma certa facilidade. Tá? E a gente sempre recorria, né, a recursos muito próprios da Escola de Comunicações,
professor entrar em sala de aula e todos os alunos sentados de costas. Todos de costas, assim. Né? O professor entrava e uma classe inteira sentada com a cadeira virada. Né? Ou então o professor chega discursando, porque ouviu críticas a ele, e ele fala: e quem não quiser fazer a minha disciplina pode se retirar. A classe inteira levanta e se retira. Aí o professor teve que se retirar. Então, era assim, nós fazíamos protestos com essas dimensões dramáticas. É bem próprio da Escola de Comunicações isso, né? E hoje não, hoje eu sinto os alunos assim tão calmos, tão tranquilos, tão receptivos, aceitam as coisas com uma facilidade que não existia na época. Fora isso, também tem um perfil de quem entrou aqui. A primeira turma que entrou aqui era assim, gente que já estava trabalhando em comunicação, tá? E que queria fazer o curso para ter o diploma. Resultado, nós tínhamos assim nomes: Etevaldo Melo de Siqueira, um deles que me vem agora, era um nome que já estava na militância profissional, era um nome já conhecido e que estava aqui conosco. Né? Então, aliás, eu fiz o vestibular para o primeiro ano e fui bem. Né? Achei assim que, puxa vida, estava dentro. Tá? Quando saiu a lista, eu descobri que eu não estava dentro. Aí voltei para minha cidadezinha, passei mais um ano estudando, fazendo as atividades que nós gostávamos lá, com biblioteca, cultura, e fiz o segundo vestibular. Fui mal, muito mal. Saí quase chorando. Mais um ano da minha cidade estaria na minha vida. Né? No fundo, eu desejava até não ser aprovado para ficar para o resto da minha vida num lugar mais tranquilo. Mas aí eu vejo que saí o meu nome, eu estou lá na lista. Demorei muito tempo para entender isto. Por que eu não passei na primeira e passei na segunda? Eu não posso, evidentemente, comprovar absolutamente nada, mas a informação que eu tive posteriormente é que a ECA, naquele momento inicial, não existia FUVEST, não existia controle. As listas foram formadas na base de vamos pegar aquele, vamos pegar esse. Eu era um ilustre desconhecido no meio de já jornalistas formados e pessoas com 30 anos ou mais. Tá? Então, nesse leilão, eu acabei sendo rifado. Pelo menos é o que me foi possível entender depois. No segundo vestibular, né, aconteceu um desses fatos tão comuns na vida. Uma prova horrível, tá, que eu não consegui atravessar por aquela prova, fui péssimo. Só que tinha uma senhora tomando conta da turma, porque cada sala tinha alguém tomando conta. Tinha uma senhora com cabelo negro, como as asas da graúna, amarrado aqui, uma senhora já com alguns anos de vida. E quando eu entreguei a prova, assim, ela me falou: que curso você vai fazer? Eu falei: biblioteconomia. Ela teve um frêmito assim: biblioteconomia? Eu falei: qual o seu nome? Pegou um papelzinho e anotou meu nome. Tá? As provas eram com números. Tá? Destacavam assim uma parte superior, né? E essa senhora, ela se chamava Maria Luísa Monteiro da Cunha, era chefe da Biblioteca Central da USP e coordenadora do curso de Biblioteconomia, que não tinha candidatos. Tá? E de repente aparece um rapaz guapo, falando que ia fazer Biblioteconomia. Ela ficou uma leoa
Acho que ela brigou com todo mundo para incluir o meu nome na lista. E eu acabei entrando aqui nessa circunstância que eu já falei para vocês. 1968 foi um ano que nós praticamente não tivemos aula. Nós nos apossamos do B9. A ECA é efetivamente B9. Tá? Tínhamos uma sala aqui na Reitoria Velha, tá? Um anfiteatro, onde pontificava alguns desses grandes nomes, como do Picotrim. Mas nós ficamos assim meses sem aula, tá? E daquela situação brasileira que todo mundo conhece. E depois, começo de dezembro, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, padroeira dos que têm problemas na vista. E a gente achou muito interessante o ato institucional ser exatamente no dia de Santa Luzia. E eu morava no CRUSP e fomos todos convenientemente empurrados para dentro de um camburão e levados para um lugar que eu nunca consegui saber exatamente aonde foi. Estava tudo escuro dentro daquele camburão. E quando abriram assim, eu vi que eu estava num pátio de uma cadeia. E devia ter presos comuns ali, porque eles gritavam com a gente. Um deles me jogou de uma janela de cima, me jogou um pedaço de madeira bem afiado. E dizia assim, né? Eu não sei para onde eu fui até hoje, tá? Mas eu fiquei lá na cela, não cabia, nós não cabíamos dentro da cela, tá? Era efetivamente muito, muito, muito pequena. Problemas assim muito próprios dessa situação. E eu achei que dali, porque a gente já sabia das histórias, né, eu ia para algum lugar nada bom. Eu fui o segundo a ser chamado. Eu só ouvia um grito, vai, vai! Fui atravessando um corredor assim, eu falei, o que vai estar lá no fim desse corredor? No fim desse corredor estava São Paulo às 2 da madrugada. E eu fiquei ali perdido, curioso, que eu encontrei, sabe quem? O Ismail. Que era da turma, eu fui calouro dele, né? O Ismail estava ali, porque vários colegas também estavam ali, né? Eu estava de madrugada ali, e aí eu fiquei perambulando por São Paulo. Não sabia onde ir, aqui estava tudo tomado. E fui para a Praça Clóvis Bevilacqua, que nem existe mais, tá? Tentando esperar o primeiro ônibus para a cidade universitária. O primeiro ônibus eu vim para a cidade universitária, estava tudo fechado, o CRUSP cercado. Eu não sei se isto é verdadeiro ou se é apenas dramatúrgico, mas eu bati boca com um PM ou alguém do Exército. Eu bati boca porque os meus livros estavam lá, a minha escova de dentes estava lá, eu não poderia ficar ali, porque eu estava sem nada. Eu não morava em São Paulo. E ele, evidentemente, não mexia um músculo, né? E aí depois eu consegui falar com o... aliás, tinha um aluno da ECA que era PM. Tá? Você imagina um PM sendo aluno da ECA naquele momento. Ele ficou assim tão compadecido que me levou para o 16º Batalhão aqui. E eu acabei tomando um café lá acho que no refeitório dos oficiais. Eu não havia comido no dia anterior. Cheguei lá, um café assim, leite, pão, manteiga. Nossa, foi uma iguaria extraordinária aquela. E aí, até com a ajuda dele, eu fui falar com o cidadão militar responsável pelo CRUSP.
Eu acabei ficando com autorização, fiquei no CRUSP com uma condição: não fique com a luz acesa à noite. Ninguém sabe que você está aí e você não vai criar problema para mim. Eu estou te autorizando porque eu estou compadecido. Aí eu acabei ficando, fiz as provas aqui na ECA, né? Tinha uma professora chamada Maria Escudeiro. Vocês lembram? Já veio à tona? Uma figura que sumiu, mas era uma professora de História del Arte. Ela é argentina. Muitos vão se lembrar da Maria Escudeiro. Ela ficou tão assim compadecida que me passou sem prova. A situação, né? Quer dizer, de fato, era realmente um quadro assim bastante difícil para todos nós, né? Eu acabei ficando até o dia, acho que 24 de dezembro, tá? Fiz todas as provas, até alguma que eu estava completamente, que eu não consegui fazer, e recebi nota da professora Maria Escudeiro, e aí voltei para minha cidade, e o segundo ano foi complicado. Esse foi complicado, muito complicado. Esse foi o ano cinza, efetivamente. O primeiro foi todo colorido, todo cheio de emoção. Esse 69 foi um ano difícil para todos nós. E atravessei a ECA com conflitos, mas isso não sei se vai interessar para vocês, essas histórias dos meus conflitos com a ECA. Aí vocês vão dizer se interessam ou não.